repreendido agora, em nome de Jesus, e amém. Bem, eu queria convidar aqui agora a Graziana e o esposo dela para que nós possamos orar pela vida deles, né, e para que não haja nenhuma retaliação e para que ela possa compartilhar exatamente aquilo que Deus colocou no coração dela para que ela trouxesse hoje para nós. Amém. Glória a Deus, irmãos, amém. Eles já foram nossa ovelha, irmãos. Aí eu louvo pela vida deles, né? A Grazi, ela vai estar ministrando para você. Ela tem um ministério muito forte de cura junto com o esposo, tá? E a gente vai estar abençoando os dois aqui. Ele representa o sacerdote dela, para que Deus venha usá-la de uma forma diferente, sobrenatural, e para que nenhum tipo de retaliação venha sobre a vida deles, amém? Eterno Deus vivo de Israel, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida da Grazi, do Elcio. Quero agradecer por eles mais uma vez estar sobre o seu altar aqui, Senhor, porque eu sei, eu reconheço a grandeza do ministério deles aqui, Pai. E eu peço a Ti, Pai, nesse momento, para que todo nervosismo caia por terra e que o Senhor venha usá-la com poder e glória. Abençoe, Pai, a vida dela de uma forma diferente, sobrenatural. Reaviva mais e mais o ministério deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu acho que o nervosismo foi revelação de Deus, pastor. Cumprimento a igreja, pode se sentar, fica à vontade, igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que alegria estar aqui novamente. Eu confesso que eu estava com bastante saudade, pastor. Eu agradeço o convite. Como é bom estar. Na hora dos visitantes eu fiquei em dúvida se eu ficava em pé ou não, porque eu ainda me sinto da casa. Então, eu falei, agora eu levanto, eu fico sentada. Mas é de grande alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Jeremias. Eu sou filha. Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: e eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Deus. Muitos aqui conhecem um pouquinho da história de Jeremias, o profeta. A gente fala do profeta chorão, né? Eu me identifico muito com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias que foi orientado a levar uma palavra ousada para o povo
estava vivendo um período de idolatria, desobediência, de afastamento ao Senhor. O profeta Jeremias, a início, não queria aceitar essa palavra, por se sentir incapaz, por não saber falar bem, ser um profeta muito jovem. Mas quando o Senhor nos escolhe, como eu sempre falo, o escolhido não tem escolha. Né? O escolhido não tem escolha. E eu me baseei bastante na história de Jeremias pelo fato de um homem de Deus ser escolhido para levar uma palavra tão dura, para proclamar o Evangelho a um povo de um coração tão idólatra. Um povo que não queria ouvir a palavra de Deus. Um povo resistente, como estamos vivendo nos tempos de hoje. E identificando bastante com Jeremias, né, podemos dizer que o discípulo, porque um discípulo ele é chamado para isso, para proclamar, levar a palavra de Deus. Eu me baseei bastante. Eu gostaria também de estar falando um pouquinho sobre discípulos. Sobre esta palavra tão forte, discípulo. Porque hoje, irmãos, muitos se intitulam discípulos, seguidores de Jesus, não é? Mas se esquecem do peso que tem essa palavra. Porque Jeremias, a gente vê um pouquinho da história de Jeremias, uma história de luta, passou por tantas provações, perseguições, mas ele era um homem como nós, que tinha os seus medos, tinha também os seus momentos de incerteza, mas sempre confiando a sua vida ao Senhor. E quando eu falo da palavra discípulo, a palavra discípulo é derivada do latim, discípulos. Sendo que no primeiro século depois de Cristo, ela transmitia a ideia de aluno ou aprendiz. Alguém que está sendo instruído. E essa palavra está literalmente relacionada à disciplina. Literalmente relacionada à palavra disciplina. E eu queria aqui só abrir um parênteses e trazer 5 características de um discípulo. Essas são as minhas 5 características, tá? Não é uma regra. Mas a primeira característica de um discípulo, ele é seguidor de Cristo, um imitador do Mestre. Uma segunda característica de um discípulo é que ele aprende os seus mandamentos. Ele ouve e aprende os seus mandamentos. Terceira característica, ele recebe uma missão. Hoje foi falado muito aqui sobre missão, sobre chamado. Um discípulo recebe uma missão. Quarta característica, que essa eu acho linda também, fala sobre renúncia. Um verdadeiro discípulo vive uma renúncia diária. Como diz aquela palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quinta e última e não menos importante a característica de um discípulo é que um discípulo faz discípulos. Então um discípulo vive de testemunhos. Um discípulo vive de instruir, de ser um exemplo. Um discípulo faz discípulos. Eu gostaria que você virasse para o irmão do seu lado e pergunta: você está pronto para se tornar hoje um discípulo? Glória a Deus. E se eu fosse dar um tema para a palavra de hoje, eu falaria sobre sermos moldados verdadeiramente por Deus. Porque quando nós decidimos ser um discípulo, não é só uma decisão.
nós temos que permitir ser moldados e transformados por Deus. Porque é uma missão, é uma decisão, aliás, que exige essa mudança, essa transformação em nós, esse molde. E nada melhor do que aprendermos isso na passagem de Jeremias. Porque ela é rica, ela nos traz muito a entender sobre esse molde. E duas coisas me chamam a atenção se eu fosse dar esse tema. E são extremamente importantes. A primeira é o quê? Que fala em ser moldado, em ser transformado, em ser o que? Restaurado. Uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Hábitos novos, ideias novas, atitudes novas. Então fala de ser moldado, transformado. E a segunda coisa que me chama a atenção nesse tema é que fala em ser moldado não por qualquer vento, por qualquer doutrina, por qualquer ensinamento, mas ser moldado por Deus. Porque no mundo hoje, principalmente no mundo gospel, vamos falar assim, eu não gosto dessa palavra, mas no mundo gospel, está cheio de mestres, né? Cheios de coaches, cheio de pessoas instruídas, né? Estão cheias de coisas para oferecer, mas muitas vezes falta uma coisa: a fonte. A fonte tem que ser da água viva. A fonte de ensinamento tem que se vir direto do trono. Faltam doutrinas, faltam correção, falta arrependimento. Então isso é muito importante, sermos moldados, mas não por qualquer vento, mas por Deus. E o versículo 2, ele já nos mostra com clareza a direção para onde devemos seguir para viver esse processo de transformação. O versículo 2 fala: levante-se e desce até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Como eu falei no início, um verdadeiro discípulo, ele segue a direção, ele segue os mandamentos do Senhor. Hoje é muito fácil a gente subir aqui e falar as minhas ideologias, os meus pensamentos, né? A gente querer instruir pessoas com as nossas próprias experiências, mas é aqui, ó, que você vai adquirir o verdadeiro conhecimento. É na palavra do Senhor, aqui não tem erro. E eu quero te dizer, você veio no lugar certo, porque aqui habita aquele que tem a palavra certa para te orientar, para te dar a direção. Gente, quando eu entrei, a gente entra, pastor, porque a gente está muito tempo sem vir. Que presença maravilhosa. Que culto de concordância nos louvores, nos anúncios, nas orações. O Senhor confirmando que Ele está nessa casa. Que coisa linda. Então você veio ao lugar certo. Glória a Deus. E o versículo nos fala também sobre o quê? Sair da zona de conforto. Porque para se tornar um discípulo, nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos olhar e ver o que precisa ser mudado em nós, o que precisa ser transformado. Que renúncia nós temos que estar vivendo. Por que eu falo isso? Porque o versículo fala: levanta-te e desce. Sai do seu lugar, levanta-te. Levanta-te, ou seja, preste atenção para o que eu vou te falar. Levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te falarei as minhas palavras. Eu preciso buscar, eu preciso ter sede, eu preciso buscar esse entendimento. Levanta-te. Sai dessa zona de conforto, de acordar todos os dias e achar que é mais um dia que a gente só levanta para trabalhar, volta para casa. Não, nós somos escolhidos, separados. Levanta-te, tenha um momento com Deus, buscar essa
conforto. Mas não é tão simples assim. Muitas vezes, sair da zona de conforto não significa apenas coisas físicas, coisas materiais, horário, mas é algo interno. É algo que eu preciso entregar para o Senhor. É algo que eu preciso confiar ao Senhor. E muitas vezes a zona de conforto, sair dela, dói, machuca, cansa. Muitos tentam sair da zona de conforto, mas param no meio do caminho, porque começa a ter um confronto, um autoconfronto com aquilo que eu estou acostumado a pensar, com as atitudes que eu estou acostumada a ter. Mas eu preciso, mesmo que doa, eu preciso sair da zona de conforto. É necessário sairmos da zona de conforto. Porque sem sair da zona de conforto, não há intimidade, não há experiência. E nós muitas vezes nos autotitulamos o quê? Ai, agora que eu errei, não tem mais jeito para mim. Nós muitas vezes exigimos de nós essa perfeição que só vem do Senhor. E por isso que eu me identifico muitas vezes com o profeta Jeremias, por suas lutas, por seus medos, as suas incertezas. Mas o Senhor sempre esteve presente com Jeremias. O Senhor sempre cuidou de Jeremias. E quando nós saímos dessa zona de conforto, nós precisamos entender uma coisa. Que aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, nós não temos que questionar. Nós temos o costume, de que, ai Senhor, mas por quê? Como? Quando? Onde? Mas será? Ai Senhor, dá umas instruções, E Deus é especialista em fazer isso. Ele dá uma ordem e não explica nada. A gente tem que confiar e tem que fazer. E Jeremias não questionou. Ele levantou e desceu a casa do Ori. Ele obedeceu. E eu acredito que a parte mais difícil para nós, que representa essa zona de conforto, é obedecer. Porque a gente quer sempre dar o nosso jeitinho. O Senhor nos dá uma instrução, no meio do caminho a gente começa a ver que aquilo não estou vendo o resultado, nada está acontecendo, eu acho que eu preciso dar um jeitinho para o Senhor. E o Senhor só nos pede uma coisa: obedecer. E eu gosto de dar um exemplo de Abraão, lá em Gênesis 2, do 12, do 1 ao 4, quando o Senhor disse para ele: levanta-te, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te falarei. Abraão não sabia nada do que ele ia esperar lá. Obedecer. Agora imagina, trazendo isso para hoje. O Senhor chegar para você e falar: olha, sai do meio dos teus. Ou seja, sai do teu trabalho, sai do meio da tua igreja, sai do meio da tua família, vai lá para uma cidade que no caminho eu vou te falando, vai. Quem é que teria essa ousadia? É difícil obedecer. E isso é sair da zona de conforto. Muitas vezes o Senhor nos pede coisas que nós não entendemos no momento, mas precisamos obedecer. A gente trazendo esse relato de Abraão, ele simplesmente obedeceu, ele não sabia o que ele ia encontrar, mas ele sabia que ele servia um Deus que estava no controle de todas as coisas. Um outro exemplo lindo que eu falo é de confiança, porque aquele que obedece é porque confia que o Senhor está com ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque se foi o Senhor que instruiu, o Senhor vai comigo, o Senhor estará comigo, mesmo que a situação não seja fácil. Um exemplo de lá em Mateus 14, 22, quando depois de Jesus falar à multidão,
ele despediu dos discípulos. Os discípulos entraram no barco, foram ao outro lado da margem e Jesus ia encontrá-los lá. Parece fácil, né? Olha a ordem, vai, entra no barco, nos encontraremos lá. Obedeceram. Agora a gente vai provar, vamos testar a confiança. Porque até então, entrar no barco e ir para outra margem, Jesus já está lá. Já ele nos encontra lá. Obedeceram. Mas, o versículo fala que no meio desse trajeto surgiu uma tempestade. Os ventos eram fortes. O mar estava agitado. Os boletos estavam atrasados, a situação estava difícil, a casa estava de pernas para o ar, o filho estava desviado, a doença chegou na casa, o desemprego aconteceu. Mas não era só entrar no barco, receber a ordem e encontrar Jesus lá do outro lado? Obedeceram, mas agora vamos testar a confiança. E eles viram Jesus vindo sobre as águas. Porque Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano. Mas em meio àquela tempestade, os discípulos não reconheceram Jesus. Acharam que era um fantasma. Porque quando nós estamos no meio de uma luta, quando nós estamos no meio desse vento forte, dessa tempestade, o medo, ele nos cega. A incerteza, ela nos paralisa. E eles olharam e não conseguiram. Quem é o fantasma? Era Jesus vindo trazer a provisão. Porque eu creio que Jesus estava o tempo todo ali, observando os seus discípulos. E Jesus está o tempo todo comigo e com você, amado. Mesmo que o vento esteja soprando, mesmo que o mar esteja agitado, Ele está ali. Porque Ele é fiel e maravilhoso. E disse: Pedro, vem. Se és tu, Senhor, me faça ir contigo, então vem. Ou seja, confia. Vem. Eu estou, né? Estou com você. Vem. E Pedro desce, começa a caminhar sobre as águas, enquanto seus olhos estão fixos em Jesus. Ele vai em direção. Ele está caminhando. O fato dele caminhar, a tempestade não parou, os ventos não cessaram. A situação ainda estava, mas ele estava caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, caminhando. Enquanto seus olhos estavam fixos no Mestre. Por um segundo, quando ele olha para o lado e entende a situação, ele começa a afundar. Mas o mais lindo disso tudo é que nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo tão limitados, no meio da luta, nós muitas vezes queremos desistir, nós nos assustamos, o Mestre vem, estende as mãos e nos tira da. Quando pensamos que vamos submergir, afundar, acabou, não tem mais jeito, o Mestre vem e fala: vem cá, eu te salvo, eu estou contigo o tempo todo. E voltando para o versículo 18, capítulo 18, versículo 3, ali fala que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre a roda. Essa era a visão de Jeremias. Ou seja, Deus está trabalhando em sua vida. Deus está movendo a roda, trabalhando no vaso, no barro. O olheiro estava trabalhando. Estamos aqui, o olheiro está trabalhando. Foi falado aqui de traumas, de situações da infância. Mas para mim, tem sido uma luta, está difícil, eu não consigo ver mudança. O olheiro está trabalhando na roda. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Ou seja, o vaso está sendo moldado. Não pelas minhas próprias decisões, pelo meu próprio entendimento, mas pelas mãos do oleiro. E a roda do oleiro não para. A gente acha que enquanto Deus está trabalhando em nós,
vem aqui, toda alegria, a minha vida tá uma maravilha. Não, o barro ele é amassado. Muitas vezes dói, tá difícil. Mas ele está sendo o quê? Moldado. Aos nossos olhos, esse barro está sendo só o quê? Socado, amassado. Não. Mas aos olhos do Senhor, ele está sendo moldado. Porque através de você virá uma obra perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso nós entendemos o quê? Que o Senhor ele tem um propósito para todos nós. Todos nós nascemos com propósito. E que privilégio, irmãos, sermos moldados pelas mãos do oleiro, do que sermos amassados no mundo pela mão do inimigo, sermos escravizados por ele. Que privilégio! Porque se o Senhor está moldando esse barro é porque ele escolheu. Acredito eu que não laria, tem muitos barros, mas o Senhor olhou para você e falou: é esse aqui que eu quero trabalhar e moldar. É deste aqui que eu vou fazer um vaso de honra para a minha glória. Que privilégio sermos moldados pelo oleiro. Todos nós temos um chamado. E muitas vezes as coisas demoram para acontecer em nossas vidas porque nós atrapalhamos e atrasamos esse processo do oleiro. Porque o barro, ele não pode ter nem nada de sujeira, ele não pode ter uma folha, um galho, porque se tiver na hora da roda de ser moldado, o vaso ele não vai resistir, ele não vai se moldar, ele vai ter rachaduras. E um vaso de ouro não pode ter rachaduras, porque um vaso com rachaduras ele não sustenta o azeite. Como eu vou encher um vaso de azeite, um vaso falho, um vaso trincado, para que eu possa encher a sua vida de unção, de experiência? O vaso tem que estar perfeito. E que privilégio sermos moldados por Deus. E para viver esse chamado, primeiramente nós precisamos ser moldados. E ser moldado, para mim, representa disciplina. Isso é ser um discípulo, viver em disciplina. Oh, aleluia. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos 12:2. Alguém poderia ler para mim, por favor? Em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões do mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam que o Deus deseja e todos concordarão em seu desejo satisfatório e finado ao êxito. Glória a Deus. Eu acho que eu já poderia parar aqui a pregação. O versículo por si já esclarece tudo. Não vos conformeis com esse mundo. Eu sempre vou carregar essa frase nas minhas pregações. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros dessa terra. Por que nós estamos querendo nos moldar, ou nos comparar, ou até mesmo valorizar o mundo? O que nós temos que agradar neste mundo? Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Estamos falando aqui de culto racional, de busca. Amados, eu sou pentecostal, eu amo, sabe, sentir a presença de Deus, falar em línguas, arrepiar, se deixar eu saio correndo aqui. Mas estamos falando de culto racional, de conhecermos verdadeiramente o Deus a quem nós servimos. E qual é a sua vontade para as nossas vidas? Um culto racional, de estar aqui presente, de sermos responsáveis com a obra do Senhor, tudo no modo racional. O mundo peca
peca muito nisso, eu falo muito gosto, porque eles vivem de emoções, né? Sempre numa igreja, a gente não está criticando, são exemplos. A igreja só volta a cair o teto de tanta gente pulando e gritando. Mas a hora que aquilo cessa, a pessoa não tem mais nada de Deus, não tem instrução, sai da igreja sem entender aquilo que foi isso que eu vivi aqui. O que aconteceu? Emoções. Eu só sinto Deus se arrepiar. Eu sinto Deus a partir do momento que eu abro as escrituras e leio as promessas. Eu sinto Deus quando eu olho em Gênesis e falo que no início não havia nada, o Senhor criou todas as coisas. Eu entendo que eu sirvo um Deus que tem poder e toda autoridade sobre os céus e a terra. E eu não preciso me arrepiar por isso, porque eu creio que esse mesmo Deus de Gênesis, que está lá em Apocalipse, irá voltar para buscar a sua igreja. Uma igreja com mente renovada, uma igreja com mente restaurada, uma igreja de vestes limpas e santas, que conhece o noivo. Não de ouvir falar, mas de caminhar com ele. Para isso, eu preciso conhecer as Escrituras. E isso vai ser o verdadeiro discípulo. E nós nos preocupamos tanto com o mundo, com as coisas que né, esse modernismo, as coisas que nos oferecem, trabalho, essas ideologias. E nos esquecemos que a verdadeira riqueza e o conhecimento nós temos que adquirir aqui. São espirituais e as coisas do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Viver em justiça, sua justiça. Ser moldado pelo oleiro não é fácil. Como eu disse, o barro tem que ser amassado, tem que ser batido, até que ele esteja ali perfeito para ser colocado na roda e ser moldado. E muitas vezes nós nos cobramos e nós nos perdemos no meio do caminho porque achamos que é pelas nossas próprias forças. Mas a perfeição vem pelas mãos dele, do oleiro. A mudança é de dentro para fora. Por isso que eu digo que não é pelas nossas forças. Mas é o quê? Pela renovação do nosso entendimento de uma vida transformada e restaurada. É de dentro para fora. O vaso ele é trabalhado de dentro para fora, principalmente no momento em que tem que fazer aqueles detalhes. A mão do oleiro lá dentro, trabalhando, fazendo as curvas, é de dentro para fora. Ai, quando essa mão do oleiro entra agora. Muitas vezes não é fácil. É o Senhor tirando ali, seu orgulho, moldando a bordinha ali, tirando o medo, tirando as incertezas. Ai, como seria fácil, confiar mais ali. Senhor, o Senhor está moldando aqui. Ai, hoje eu amanheci. Está difícil, Senhor. Como está difícil confiar. Porque para todos os lados que eu olho, Senhor, está difícil. Mas eu sei, Pai, que esse é o processo de me tornar um vaso de honra. Essa dor é a mãozinha do oleiro lá dentro, no vaso, moldando. Para que no final seja um vaso lindo. É de dentro para fora. E uma característica linda que eu acho dessa moldagem é que eu preciso de água. O tempo todo o oleiro molha a sua mão na água para moldar esse vaso. Senão o vaso racha, senão ele não cria forma. E eu digo que a representação dessa água é o Espírito Santo de Deus em nós. Sem Ele nós não conseguimos caminhar. É o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento, que nos dá ousadia. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia em que a nossa alma e coração é ajoelhar e chorar? Quando as palavras não vêm, o nosso amigo Espírito Santo está ali.
para nos ajudar a caminhar nesse processo de ser moldados e se tornar um discípulo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Então é um trabalho em conjunto. Ao mesmo tempo que ele amassa, ele molda, dói, mas ele dá uma olhadinha. O Espírito Santo vem e fala: vem cá, eu te ajudo a caminhar. Está doendo? Está sendo moldado? Mas espera aí, eu estou aqui. É o tempo todo. Molda e molha. Molda e molha. E dessa forma nós conseguimos prosseguir. E se alguém pudesse ler para mim sobre o Espírito Santo, sobre o fruto de ter do Espírito Santo, está em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23, por favor. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança E domínio próprio. Como é bom entender que mesmo nesse processo de ser moldada, quem vai fazer a obra é o Senhor através do Espírito Santo. Porque ter domínio próprio, irmãos, quem aqui já chegou a esse nível power de é uma pisada? Eu posso chegar aqui, a paz, pastor, tudo bem, como o senhor está? Sabe, outro dia eu vi o pastor, pisa no meu calace, pastor. Cadê o domínio próprio? Quando vem de dentro para fora, esse domínio próprio existe. Essa mansidão existe. Quando eu digo que é um trabalho do Espírito Santo. Quando é pelas nossas próprias forças, não tem durabilidade. Domínio próprio. Mas aí eu te falo, qual a finalidade desse vaso? Um vaso ele é moldado para ser cheio. Um vaso ele é moldado para ser colocado nos lugares mais lindos de destaque. Um vaso, ele chama a atenção. E a coisa mais linda é que, por exemplo, a gente vai num lugar onde tem um vaso, você já quer saber onde você comprou, quem fez esse vaso. O maior sentido do vaso é saber que aquele que criou, a honra e a glória é toda dele. Deus não cria vaso para próprio destaque. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Eu falo isso, irmão, já saí do texto, não sei porquê. Tem muito vaso que se acha o vaso top. Não dessa igreja, tá? Foi transmitido, né, online. O Senhor está alcançando alguém. O vaso se acha o vaso top. Mas deixa eu te dizer, uma quedinha e esse vaso quebra. E o único que pode consertá-lo é o olheiro. Vaso não se conserta sozinho. Vaso não se molda sozinho, a não ser pelas mãos do olheiro. Por isso toda honra e toda glória é dada a Ele. O vaso pode ter um lugar de destaque, mas a honra é do olheiro. Eu quis trazer uma palavra breve, por hoje sessão da ceia, né? Não prolongar tanto. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir para os irmãos dobrassem a sua fronte, que nós pudéssemos orar ao Senhor neste momento e pedir, Pai, para que Ele venha nos mudar conforme a sua vontade. E sim, nesse processo de transformação, nós temos sido empecilhos para que o olheiro venha trabalhar em nós. Nós queremos nessa manhã
declarar a nossa dependência a este oleiro. Nós queremos dizer, Senhor, se a minha ignorância, Pai, se a minha teimosia, se a minha preguiça, oh Senhor, tem atrapalhado, Pai, o teu molde, a tua mão sobre mim, Senhor, eu quero dizer nesta manhã, Pai, vem, arranca deste barro, Senhor, todas esses galhos, essas folhas que têm impedido, Pai, que eu me transforme num vaso de ouro. Tira, Senhor, de mim tudo aquilo que tem impedido o teu agir, o teu trabalhar. Pai, se algo tem me distanciado de ti, Senhor, que nessa manhã, Pai, haja renúncia, para que eu me aproxime mais e mais das mãos do oleiro. Porque eu entendo, Senhor, nesta manhã que as lutas, elas vêm, Senhor, para me fortalecer, para me moldar, para me amadurecer, para que eu possa me tornar um vaso de honra perfeito, sem falhas, sem brincos, para que através da minha vida o seu nome seja glorificado aonde quer que eu vá. Senhor, se eu tenho algo contra o meu irmão, Senhor, se eu tenho sido uma pessoa difícil lá no meu lar, no meu trabalho, Senhor, me molda. Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida, me ajude a exercer o fruto do teu Espírito. Porque eu entendo que sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Eu tenho caminhado, eu tenho me cansado, eu tenho me fadigado, porque eu não tenho colocado o Senhor como centro da minha vida. Oh Senhor, eu tenho vivido tão automático, Pai. Eu tenho achado que simplesmente o fato de estar na sua casa é suficiente, mas eu quero ter intimidade com o Senhor esta manhã. Eu quero ser um vaso, Senhor, moldado pelas mãos do grande e poderoso oleiro. Visita a minha vida, Pai, visita o meu coração, a minha mente, o meu entendimento, Pai. Pai, transforma. Me dá, Senhor Jesus, entendimento para obedecer e confiar que aquilo que o Senhor tem para a minha vida é muito, muito, muito melhor do que os planos que eu fiz para mim. Pai, eu quero caminhar contigo, Senhor, em todo o tempo. E quero, Senhor, proclamar e anunciar as tuas boas novas com alegria, Senhor, como um vaso cheio de unção. Mas para isso, Senhor, eu quero e eu preciso me render a Ti nesta manhã. Me perdoa, Senhor, e me faz um vaso cheio para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. É sempre muito bom estar aqui na casa do Senhor, rever os irmãos que eu carrego no coração. E agradeço mais uma vez, pastor, pela confiança, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmãos, amém? Quem foi abençoado com essa palavra maravilhosa, amém? Para se a graça deixar saudades aqui, né? E, irmãos, eles por alguns motivos pessoais não puderam mais estar com a gente.